Amém. Deus é muito bom. Quem é pai sabe o que eu vou falar aí agora. Eu já ganhei um beijo das minhas filhas e aquele beijo eu sabia que elas queriam alguma coisa. E poucas vezes foi o beijo que eu já ganhei só para elas falarem assim: pai, eu amo o Senhor. Mas pouquíssimas vezes eu ganhei um beijo desses. Na maioria dos beijos que eu já ganhei das minhas meninas, principalmente na idade delas de criança, eu já sabia que de trás daquele beijo tinha um interesse. Tinha uma necessidade que logo, logo elas iam colocar. E é tão maravilhoso quando a gente aproxima de Deus, não porque a gente precisa de alguma coisa, não porque você quer alguma coisa. E eu sei que não é errado a gente expor as nossas necessidades para Deus. Muito pelo contrário. Como um bom pai, Ele quer saber das nossas bocas a nossa necessidade. E na verdade Ele já até sabe todas elas. Ele sabe toda e qualquer necessidade que nós temos. Mas é maravilhoso quando você passa tempo na presença de Deus. Quando você separa 15 minutos do seu dia, 30 minutos do seu dia, e ali dentro daquele lugar você começa a dizer para Ele só palavras de gratidão, palavras do fundo do seu coração. É maravilhoso você vir em uma reunião como essa, onde você encontra alguém tocando violão, estimulando você a adorar a Deus. Eu gosto, mas nada se compara com aquele tempo que eu passo lá dentro do meu quarto, dizendo para Ele que eu amo, usando palavras do fundo do meu coração: Pai, eu te adoro, te glorifico, eu te louvo, o Senhor é tudo para mim, o Senhor é tudo para mim, eu dependo de Ti, o Senhor é a minha fonte de força. Sabe aquela hora que você, no seu homem exterior, você se sente fraco, você se sente cansado, você se sente com medo, você se sente intimidado por alguma situação que talvez você esteja enfrentando, e ali você nem precisa levantar suas mãos, mas você só diz: Pai, eu te adoro, eu te glorifico, o Senhor é a minha fonte de força. Aquilo é maravilhoso, porque aquilo vai entrando dentro de você um descanso, uma paz. O pastor David falava assim, que quando você adora a Deus é como se você pegasse a sua mente e mergulhasse em um grande rio chamado amor de Deus. Você vai fazer com que a sua mente seja submersa desse amor, onde os seus sentimentos se estabilizem, onde aqueles medos, aqueles temores saiam do seu caminho. A palavra de Deus diz que Abraão, ele se fortaleceu, fazendo murmurações, críticas, ele se fortaleceu, dando glória a Deus, ele se fortaleceu na fé. É maravilhoso quando você decide fazer isso. É maravilhoso quando você decide confiar em Deus. Thaís falou um pouco aqui sobre humildade. Eu tinha um conceito errado de humildade. Eu achava que ser humilde era você andar com a roupa rasgada, era você aceitar tudo e qualquer coisa que as pessoas falassem com você, é você não defender-se a verdade, era você ser um pobrezinho coitado. Mas eu já vi muitas pessoas bem
financeiramente, serem humildes. E eu já vi também muitas pessoas bem financeiramente serem orgulhosas. Eu já vi muitas pessoas que não tinham muita coisa, mas também serem humildes. E eu já vi também muitas pessoas não terem nada e serem orgulhosas. O orgulho e a humildade não depende do que você tem, mas depende da sua posição, do seu coração em relação a se render diante de Deus. E como eu mostro para Deus que eu sou humilde? Quando você decide passar um tempo na presença dEle. É por isso que a palavra de Deus diz: humilhai-vos debaixo da sua poderosa mão. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Não adianta nós nos humilharmos diante das pessoas. A maior humildade que você pode se demonstrar é você ficar tempo na presença de Deus. E quando você faz isso, você está dizendo para Deus, e você está dizendo para você mesmo: olha, eu não confio em mim, eu não confio na minha força, eu não confio nas minhas capacidades, eu não confio no governo, eu não confio na moeda, não confio no sistema de governo deste mundo, mas eu confio em Ti. Quando você decide passar um tempo na presença de Deus, seja estando bem, seja estando mal, seja passando necessidade, seja em abundância, você está demonstrando para Deus que você é humilde. Amém? Hoje de manhã nós compartilhamos um pouco aqui sobre a necessidade que nós temos de aprender com Deus, sobre a necessidade que nós temos de fazer o que Ele quer que a gente faça. E existem jeitos que as pessoas estão procurando para andar com Deus, onde eles mesmos criam as maneiras para servir a Deus. Isso é religião. O que é uma religião? Religião é um jeito próprio que as pessoas criam para servir a Deus. É um jeito que eles criam na mente deles para andar com Deus. E tem muitas pessoas, até mesmo muitas pessoas, que aceitaram Jesus, elas vão para o céu, elas são salvas, elas creem na salvação. O que faz você ser salvo? Você acreditar em Jesus como seu Salvador. Mas diante disso, muitas pessoas, em cima disso, elas estão criando uma religião. Elas inventam coisas para não obedecer a Deus. Elas procuram jeitos e mais jeitos para não fazer o que Deus quer que elas façam. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fui trabalhar com Arquimedes. Eu acho que muitos de vocês conhecem Arquimedes. Arquimedes era muito disciplinado, horário de trabalho, a maneira como ele trabalhava, ele era muito disciplinado. E eu era um adolescente, a maioria dos adolescentes são preguiçosos, e eu não era diferente. Eu era preguiçoso, mas trabalhar com Arquimedes fez com que eu aprendesse que eu não podia ser preguiçoso. Eu tinha que ser disciplinado. Eu tinha que aprender a ter disciplina. Eu tinha que aprender a acordar de manhã cedo, ir para o trabalho, ter meu horário de almoço, voltar. E de início, falar para vocês que eu me sentia bem fazer isso, não me sentia bem, eu detestava.
aquela rotina. E para falar a verdade com vocês, eu até no fundo, eu até não gostava da figura de Arquimedes, porque ele demonstrava para mim perseverança, ele mostrava para mim mudança de caráter, ele mostrava para mim mudança de vida. Eu estava saindo de um lugar onde eu me envolvia com drogados, pessoas preguiçosas, pessoas que ficavam falando de um e de outro, pessoas que não tinham disciplina, pessoas que compravam e não pagavam, pessoas que não tinham palavras, elas falavam e não cumpriam, eram mentirosos. E andar com Arquimedes fez com que eu aprendesse que não dava para mim andar com ele sendo aquele mesmo homem. Ele era uma figura de uma pessoa muito disciplinada. E quando eu aceitei Jesus, olhar para ele fazia com que eu também não gostasse dele, rejeitasse ele. Olhava para ele e falava: poxa vida, o meu homem natural gostava mais de andar com aquelas pessoas que eu estava, que eu não precisava ter disciplina, eu não precisava acordar de manhã cedo para trabalhar. A maioria dos drogados é assim que eles ficam, eles não têm compromisso, eles não têm rotina, eles não têm palavra. E aquilo para mim, falar a verdade para vocês, era muito difícil, era algo que eu precisava desejar no meu coração. E por que eu estou usando esse testemunho para falar com vocês? Porque eu aprendi uma coisa na minha caminhada que pode ajudar cada um de vocês que estão aqui. Eu já compartilhei esse assunto várias vezes aqui com vocês, mas eu vou compartilhar novamente para ver se vocês entendem o que eu quero dizer para vocês. Quando a gente decide andar com Deus, quando você decide andar com Deus, você vai poder fazer boas escolhas. Isso é, caso você queira fazer boas escolhas. E essas boas escolhas, elas iniciam quando você começa a escolher as pessoas das quais você vai se associar. Quem vai ser seus amigos? Quem vai ser as pessoas que você vai ouvir? Quem vai ser as pessoas que você vai querer receber conselhos delas? Quem vai ser essas pessoas? Essas pessoas representam o que e quem para você? Elas são pessoas que falam e cumprem? Elas são pessoas que têm palavra? Elas são pessoas que entendem sobre o que é disciplina? E aí eu vejo muitos crentes, principalmente aqueles que não querem obedecer a Deus, eles usam a graça. E aí Thaís falou hoje que ouviu um dos nossos pastores falando assim, né? Que muitos crentes usam a palavra graça associada com a palavra graxa. A palavra graça, ela te liberta do pecado, ela te liberta de uma rotina de vícios, ela te liberta de uma vida errada. Agora, muitos crentes, eles associam a palavra graça com graxa, com algo que vai manter eles naquele lugar, eles não vão mudar de vida. Essa semana eu vi o pastor Alan compartilhando, ele falando assim, que ele começou a observar que às vezes uma pessoa poderia ficar 20 anos ouvindo os ensinos, ouvindo sobre a oração em línguas, ouvindo sobre a adoração, ouvindo sobre a confissão da palavra, sobre a adoração, sobre ler a palavra, 20 anos, ou talvez até mais.
sendo fiéis, trazendo seus dízimos, suas ofertas, e mesmo assim, não experimentar mudanças das quais era preciso acontecer na vida deles. Então veja bem, é importante que nós venhamos entender, é importante que você venha entender, que o caminho para que você possa ser transformado, o caminho do qual eu preciso para que eu possa ser transformado, é ouvir a Deus, é seguir a Deus. E às vezes muitas pessoas, muitos crentes, eles querem pegar o caminho mais rápido, ou um caminho no qual eles procuram para que eles não sejam confrontados. Se você começar a ouvir Deus, você vai ser confrontado. Eu lembro que quando eu entrei na academia, e eu gosto de usar esse termo da academia, sabe por quê? Porque a academia é algo que, eu até peguei um texto aqui de Paulo falando em Timóteo, Paulo falando para Timóteo que o exercício físico para pouco é proveitoso. E aí ele começa a falar assim, ele fala que para que alguém vença uma corrida, é preciso que aquela pessoa observe as regras da corrida. Vamos supor que a gente tem uma corrida para fazer. Nós vamos daqui para Machacaliz. E aí, esse percurso, talvez a gente gaste umas 6 horas fazendo essa corrida, misturado com caminhada, misturado com a parada que cada um faz. E todo mundo começa a correr, mas um de nós tem uma brilhante ideia. Que tal eu entrar dentro de um carro? Eu posso fazer esse trajeto aí em 20 minutos. E essa pessoa então entra dentro do carro, burla todas as regras e chega lá em Machacaliz em 20 minutos. Está vendo? Eu não precisei fazer o que você estava fazendo. E às vezes passou perto de nós, às vezes alguns de nós cansados, subindo a ladeira cansados, fadigados, e essa pessoa dentro de um carro com ar-condicionado, maior velocidade. Olha lá como é que eles estão, são os tolos mesmos. Eu não precisei fazer isso. Você acha que é justo essa pessoa ganhar essa corrida? Ela não pode ganhar, e ela não vai ganhar. Assim é o que está acontecendo com muitos crentes, eles estão querendo criar maneiras aonde eles não precisam entregar a vida deles, aonde eles não precisam negar a eles mesmos. Você sabe qual é o maior trabalho meu como crente? É negar a mim mesmo, é abrir mão das minhas vontades, é parar de servir esse homem chamado Júnior, o meu homem exterior, as minhas vontades. Esse é o maior trabalho que eu tenho, é negar a mim mesmo, é apanhar a cruz e seguir a Cristo. E nós precisamos continuar fazendo isso. E eu lembro que quando eu entrei na academia, passou alguns meses, chegou um rapaz perto de mim e falou assim: olha, você já viu falar de um hormônio e tal? E começou a falar. Afinal de contas, aquilo era um anabolizante que ele queria me oferecer, que ele estava me estimulando a tomar. E eu olhei para ele assim e falei assim: não, eu faço academia, não tem esse intuito de fazer academia para apresentar algo, mas eu faço academia porque eu quero ter uma boa saúde, só isso. A maioria dos crentes, eles estão querendo mostrar, ter algo, mas sempre se preocupar com o bem-estar, sempre se preocupar com a boa saúde deles. Você também poderia pagar uma academia
e nunca ir lá para treinar, nunca participar dos treinos, até mesmo quando você entrasse na academia, você não pegasse aqueles pesos, você não levantasse aqueles pesos que é proposto para você levantar? O que aconteceria mesmo se você pagasse todos os meses da academia, mas se você entrasse lá, e de vez em quando acontece isso até conosco mesmo, a gente entra para a academia e fica lá batendo papo com um, batendo papo com o outro. E qual a finalidade de nós entrarmos na academia? Fazermos os exercícios, treinar, para que nós possamos ter os resultados. E por que eu estou falando isso para vocês? Da mesma maneira, a nossa caminhada em andar com Deus. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Segunda Timóteo, Segunda Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 2. Olha o que Timóteo diz aqui, gente, é muito forte. O que ouvistes de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis e capacitados, a fim de que possam igualmente discipular a outros. Participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. E no versículo 4 ele fala assim: nenhum soldado em serviço se permite envolver em negócios da vida civil, porquanto seu objetivo é agradar aquele que o recrutou para a guerra. Através de quem nós fomos recrutados? Por Deus, amém? Então a quem nós temos que agradar? A Ele, amém? E aí no versículo 5 fala assim: da mesma forma nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. Agora eu queria que vocês voltassem para 1 Timóteo, vira algumas páginas aí. 1 Timóteo 4. Vocês estão observando o que Timóteo está falando aqui? O que Paulo está falando aqui para Timóteo? Timóteo, transmita esses ensinos. Transmita a nossa vida para as outras pessoas. Seja um exemplo nos lugares onde nós formos. E aqui no capítulo 4, versículo 11, ele torna a falar a mesma coisa. Ele fala assim: ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor,
na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aí ele vai ensinar o que nós temos que fazer. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Quantos crentes às vezes nem lê mais a Bíblia? Não lê mais a Bíblia. Vamos passar tempo, gente, lendo o Novo Testamento. É segurança para cada um de nós. É segurança para você que está me ouvindo. Como é que você sabe que o que eu estou pregando aqui é a verdade? Se vocês não oram, se vocês não lêem a Bíblia. Você está vendo como é que é fácil as pessoas serem enganadas? Se elas não fizerem o que é preciso fazer, elas podem ser enganadas. Muito fácil. Se você acha que andar com Deus é você ouvir todo mundo, é você nunca ter uma verdade onde você pode só defender ela, é você aceitar qualquer coisa que qualquer pessoa fala para você em nome de Deus, ou qualquer pessoa que usa a imagem de um pastor, de qualquer coisa parecida. Você viu como talvez você pode ser enganado? Se você não aprender a ouvir Deus, se você não aprender a passar tempo orando em outras línguas, e orar bastante em outras línguas. Então o apóstolo Paulo está falando aqui de uma caminhada que cada um de nós precisamos ter. E eu sei que nessa caminhada muitas pessoas vão querer dizer: olha, não precisa fazer isso aí. Existe um outro jeito, mais fácil, para nós sermos cristãos bem-sucedidos. Aí eu sei de uma igreja que eles colocam a mão sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça, e eles oram por cada um de nós, e nós já saímos de lá mudados. Olha, se isso fosse verdade. Mas não é assim que acontece. Nós sabemos que é um trabalho, e esse trabalho muitas vezes ele é árduo, nós precisamos nos submeter. E aqui o apóstolo Paulo continua dizendo assim: enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi outorgado por mensagem profética com imposição de mãos, por parte dos presbíteros. Hoje eu compartilhei com eles aqui de manhã cedo, com um grupo que estava aqui de manhã cedo, eu falei que todos nós temos maravilhosas promessas, todo mundo, todos nós, promessas maravilhosas de Deus para nós. Mas termos essas promessas não quer dizer que elas vão se cumprir. E agora você falou uma coisa certa. Por que elas não se cumprem? É culpa de Deus? Não é culpa de Deus. Nós temos as promessas de Deus e elas são poderosas. Pedro também diz que nós temos maravilhosas promessas, poderosas promessas, mas elas não se cumprem na vida de muitos crentes, porque eles não se deixam ser ensinados, eles não são humildes para receber de Deus, e essas promessas elas ficam ali, sem poder ser cumpridas. E aqui ele continua dizendo assim, não te deixes desenvolver o dom, não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te
plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades. Eu falei com Thaís esses dias, os meus olhos se abriram para algumas coisas, que eu às vezes criei que andar com Deus era algo onde eu ia andar nas nuvens, aquela coisa daquele tipo. E eu comecei a entender que andar com Deus requer responsabilidade, diligência, requer muitas coisas, das quais o nosso homem exterior não quer. E é por isso que nós precisamos entender uma coisa que nós pudemos encontrar nessa caminhada. Depois, quando eu me converti, eu tive essa luta, que eu falei para vocês, entre a turma que eu andava e agora a turma que estava sendo apresentada para mim. E mesmo dentro da igreja, andando com Deus, eu comecei a perceber que existiam grupos dentro da igreja, de pessoas que queriam mais de Deus, e pessoas que não, que elas estavam satisfeitas com o que elas já tinham, elas não queriam mais de Deus. E nessa caminhada minha, muitas e muitas vezes, eu escolhi andar com pessoas que eles estavam famintas por conhecer a Deus mais e mais. Eu começava a procurar aquelas pessoas mais velhas, eu procurava mais aquelas pessoas que estavam com mais fome. Você já reparou por que existem pessoas que às vezes são empolgadas para falar a palavra de Deus, são empolgadas para assistir uma reunião, são empolgadas para ir numa reunião de oração, mas existem pessoas que elas são cansadas, está sempre com preguiça para as coisas de Deus. Por quê? Porque no coração dessas pessoas não tem fome mais, não existe fome de receber mais de Deus, não existe fome de conhecer mais a Deus. E eu gosto quando o pastor Aula fala que um dia ele falou para Deus: Deus, coloca fome no coração dos meus amigos, traga para o coração deles, para a vida deles, essa fome que está no meu coração. E Deus falou para o pastor Alan assim: Alan, fome eu não coloco, fome eu preciso encontrar. Se você não tiver fome no seu coração, se você não tiver sede por andar com Deus, você vai encontrar pessoas erradas na sua caminhada, como você vai poder encontrar pessoas certas para te alavancar na sua caminhada com Deus, pessoas que possam te estimular. Talvez aquelas pessoas você nem vai gostar delas, vai ser aquelas pessoas que te desafiam. As pessoas que mais me ajudaram foi aquelas que mais me desafiaram, foi aquelas pessoas que não concordaram com aquela vida que eu estava querendo viver, foi aquelas pessoas que saculejavam junto, vamos embora. Eu gosto de lembrar de Arquimedes, sabe por quê? Porque ele, para mim, nesse momento, foi uma pessoa que me ajudou muito. E aqui continua dizendo assim, dedica plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vai chegar uma hora que, se você estiver andando com Deus, você não vai precisar dizer para as pessoas que você ora 4 horas. Eu oro 5 horas. Eu oro 3 horas. Eu passo o dia inteiro orando. As suas atitudes, a maneira de você falar, a maneira de você se comportar, até a maneira de você se conectar com as pessoas, a maneira de você encontrar aquelas pessoas na sua caminhada, vai identificar quem realmente você é, o que você está fazendo, qual é a fome que tem no seu coração.
A fome é de Deus, então Deus vai colocar pessoas que te encorajem, pessoas que te desafiam, pessoas que digam para você: olha, vamos sair desse lugar, vamos orar. Você sabe quem são as pessoas de Deus na minha vida? São aquelas pessoas que sempre me encorajaram a passar mais tempo com Deus. Você sabe quem são aquelas pessoas que foram enviadas para me tirar do caminho? Sempre foram aquelas pessoas que fizeram com que eu diminuísse o meu tempo para andar com Deus. Eu às vezes recebo algumas cartas, e na maioria dessas cartas que eu recebo do presídio, a maioria delas, elas escrevem assim: pastor, eu estou aqui porque eu me relacionei errado com algumas pessoas, arrumei uma turma de amigos, me envolvi com as amizades erradas, e eu me perdi com essas amizades. E eu lembro, eu já contei isso aqui para vocês, que muitas e muitas vezes eu saí com drogados, e eu falava comigo mesmo: eu nunca vou me drogar. Eu andava com eles, eu via eles usar cocaína, maconha, e eu perguntava a eles: o que é isso? Ah, isso aqui é maconha. Eu ficava lá: nunca vou usar. Quem é? Eu sou cabeça feita, sou um homem forte. E o que é isso aqui? Ah, isso aqui é cocaína. E eu ficava todo empolgado, porque eu conhecia aquelas coisas, mas eu não usava. Passou um ano, passou 2 anos. Saiba de uma coisa: o diabo não tem pressa em destruir nenhum. Ele só precisa de tempo. E isso eu fui dando para ele. Passou 2 anos, passou 3, passou 4. Aí até que chegou um dia onde eu me rendi às drogas. Da mesma maneira acontece, olha, isso acontece com frequência. Eu não vou fazer isso. Eu estou andando com essa pessoa, mas nunca vou ser igual a ela. É questão de tempo. Você pode se associar com pessoas onde você ganha encorajamento, você é desafiado. Eu lembro que aquela preguiça que eu tinha, vontade de ficar na cama dormindo, eu era desafiado. Quando eu olhava para Arquimedes, eu via ele trabalhando com aquela vontade de trabalhar. E às vezes ele nem precisava dizer para mim que eu precisava trabalhar. Eu só observava ele naquele ânimo de trabalhar. E eu falava: gente, eu não posso ficar aqui. Eu não posso continuar desse mesmo jeito. Como é que eu vou vir para o trabalho e eu não vou trabalhar? Eu tenho que trabalhar. E se eu encontro uma pessoa preguiçosa ou preguiçosa, o que poderia acontecer comigo? Andar com Deus vai fazer com que você se conecte com pessoas das quais você possa ajudar elas. E nós podemos ajudar pessoas sem precisar falar para elas, com as nossas atitudes, com a nossa prática, com a nossa vida. Nós podemos desafiar os outros sem precisar ficar gritando no ouvido delas: olha, eu sou o melhor, eu sou isso, eu sou aquilo, eu também faço isso, eu também faço aquilo. Só em passar tempo com Deus. Eu não estou nessa caminhada por performance.
Eu não quero estar nessa caminhada de ser um cristão por performance, para mostrar para os outros quem eu sou. Hoje nós estávamos falando aqui assim, né, que imagina numa família onde todo mundo tem problemas com alimentação. As pessoas comem errado, elas comem gordura, muita gordura. Algumas delas têm problema de obesidade. E aí alguém da família começa a dizer assim: olha, eu não vou fazer isso, eu vou procurar uma pessoa para me ajudar. E nessa família ela começa então a sair da família ali, daquele grupo de pessoas, e ela procura então um profissional, um nutricionista. E esse nutricionista fala: olha, você está comendo tudo errado, dormindo errado, você está dormindo tarde, acordando tarde, comendo muita gordura, comendo muito doce. Nós vamos fazer uma dieta aqui, onde vamos cortar essas coisas todas aí, e eu vou passar para você um personal, onde você possa treinar com esse personal, ir para a academia, fazer exercício, todos os dias. Mas de repente, essa pessoa começa a fazer isso, ela começa a cansar, ela começa a ser desestimulada. Puxa vida, parece que isso é cansativo. E no meio do caminho ela encontra alguém que diz para ela assim: olha, você não precisa fazer isso. Olha como é que eu estou toda esbelta. Ah, e o que você está fazendo? Ah, eu estou tomando remédio, tem um remédio aí que você toma, que você não precisa fazer essa educação alimentar, reeducação alimentar. Você não precisa ir para a academia, você não precisa correr, você não precisa caminhar. Ah, é? É, moça, esse remédio é fenomenal, está vendendo igual água. Você só engole ela ou então aplica e pronto. E essa pessoa: eu acho que eu vou fazer isso. Mas não pensando essa pessoa que o que ela vai fazer com que ela só tenha uma performance. Ela não vai ter uma saúde boa, ela não vai ter um sono bom, ela não vai ter uma alimentação adequada. É só uma performance. É o que muitos crentes estão procurando, eles estão procurando performance. Mas o que nós estamos falando com vocês aqui é que existe um caminho aonde, se nós trilharmos, é o que o apóstolo Paulo também está dizendo aqui, aonde nós vamos poder conhecer a Deus como Ele realmente é. E aqui diz assim, ó: dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Já pensou? Você não precisa falar nada. Eu sei que você ora. Você não precisa falar nada. Eu sei que você jejua. Não tem como falar para você. Eu sei que vocês lêem a Bíblia. Eu sei que vocês passam tempo com Deus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós não precisamos ficar dizendo para as pessoas quem nós somos. Amém. Insistindo com as pessoas: olha, eu sou um filho de Deus. As pessoas vão olhar para nós. Não, aquela pessoa é diferente. Ela é séria. Ela fala, ela cumpre. Ela não mente. Ela é verdadeira. Ela não usa de falsidade. E aqui diz assim: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida, quanto a todos
que te derem ouvidos. Agora eu vou compartilhar com vocês 1 de João 3. Vou ver se é 1 de João. Deixa eu falar para vocês uma coisa aqui. Se nós continuarmos andando com Deus, você acha que o mundo vai te amar? Você acha que você vai ser uma pessoa benquista? Você acha que as pessoas que estão aí fora, fazendo tudo errado, vai gostar de você? O que você acha que vai acontecer? Você vai começar a ser odiado. Essa é a verdade. E olha o que diz aqui em 1 de João 3, capítulo 11. Fala assim: ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Eu sei que muitas pessoas estão usando essa palavra do amor. O que é o amor? Amor, para muitas pessoas que estão falando aí, que estão andando com Deus, você não precisa mudar. Mas aqui o apóstolo João está falando de um amor aonde você não vai andar em justiça, aonde você não vai fazer o mal, aonde você vai desejar com todas as suas forças mudanças. Ainda que nós não estejamos fazendo tudo quanto é correto, nenhum de nós aqui estamos fazendo tudo que é correto, ou seja, nenhum de nós somos perfeitos, mas no nosso coração precisa haver uma fome de andar com Deus. E aqui ele continua dizendo assim: ora, a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E aí João pergunta, por que Caim matou Abel? Vocês sabem por quê? Vocês sabem por que Caim matou Abel, gente? João está falando aqui o porquê. Caim andava em injustiça, Abel andava em justiça. Abel andava em justiça, Caim andava em injustiça, não andava na justiça. Era como se Caim olhasse para Abel e falasse: poxa vida, esse cara está fazendo tudo que é certo, detesto ele, tem raiva dele. E olha o que ele continua dizendo assim: e não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más, e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Por que você acha que o mundo vai te odiar no dia que você começar a andar com Deus? Porque nós não somos deste mundo, nós não pertencemos a este mundo, nós não somos daqui. Façamos boas escolhas. A nossa vida nunca vai ser mudada se nós não fizermos boas escolhas. E muitos anos atrás eu aprendi algo que me ajudou muito. As minhas boas escolhas começam com as minhas escolhas de amizades e de relacionamentos. Quem são as pessoas que eu vou querer ouvir? Quem são as pessoas que eu vou querer deixar com que façam parte
das minhas amizades. Eu já tive muitas experiências, umas maravilhosas, como eu contei o testemunho aqui do caso de Arquimedes, mas já tive muitos testemunhos terríveis, de pessoas que eu me relacionei com elas, e cada vez que passa, só me levava para o pior. Os nossos relacionamentos, as nossas escolhas, podem decidir quem realmente nós seremos lá na frente. Andar com Deus vai fazer com que haja fome no seu coração. Se tiver fome no seu coração, você vai encontrar pessoas das quais elas vão te encorajar a andar com Deus. Esses dias eu estava lá em casa, eu fiquei pensando, poxa vida, o que fez com que eu me conectasse com o pastor David Robson? O que fez com que eu encontrasse o pastor David Robson? Será que foi porque eu fui bom, fui uma pessoa boa? Ou o pastor David Robson me encontrou aqui porque, vou lá me conectar com o Júnior? O que fez com que eu me encontrasse com o pastor David Robson, com outras pessoas, como o pastor Ala? Foi a fome no meu coração, a fome de desejar mais pelas coisas de Deus. Da mesma maneira, eu acredito que vocês, o que te conectou com essa mensagem, foi a fome também no seu coração, a fome por não continuar sendo o mesmo, a fome por trilhar um caminho onde você realmente possa experimentar mudanças poderosas na sua vida, onde você não será o mesmo. Amém?